Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais esse vídeo hoje. 214. É, a Gênesis capítulo 15. Então, o tema agora é os 10 leprosos. Não sei se você já ouviu essa parábola dos 10 leprosos. E ela é interessante, né? Porque, com todo respeito, quem pode bater-se no peito hoje, em 2023, e dizer que nenhuma lepra possui no teu eu? Eu, minha mão fica longe do meu peito. Por quê, Luiz? Eu não vou bater no meu peito de jeito nenhum e dizer que eu não tenho doença. Eu sou um enfermo. Olha, distância de 50 metros, a pessoa que passa distante de 50 metros de mim já se contamina. Mas como assim, Luiz? Eu tenho câncer, eu tenho lepra, eu tenho pênfigo, eu tenho tudo quanto é espécie de enfermidade maligna. Credo, Luiz. Sim. E eu vou dizer para você uma coisa. Você também tem. Quer consolo maior que esse? Às vezes a gente vai até o número 25, né? O capítulo, o vídeo. Porque conversa demais, né? Mas você observa que é a nossa forma didática de trabalhar. Porque, gente, quem não tem orgulho? Quem não tem egoísmo? Um pouquinho que seja. Não precisemos dizer assim, o meu orgulho é do tamanho do planeta Saturno. Não. Do tamanho de uma unha da mão já é o suficiente para pôr fogo na Terra. Você imagina o tamanho de Saturno. Então nós temos orgulho, egoísmo, inveja, ciúme. Que eu posso dizer a você que ao mesmo tempo que são atributos negativos, são atributos positivos, desde que saibamos trabalhar com esses atributos. Porque você sabia que até de uma desgraça, perdão do termo, a gente pode retirar benefícios, pode retirar coisas boas. Veja bem, você tem que ter orgulho de você, por você ter vivido mais um ano, por você ter superado muitos obstáculos durante um ano. Nossa, eu tenho orgulho de mim, graças a Deus. Eu me orgulho de mim. Agora, o orgulho ele já se torna pecaminoso quando você já começa a extrapolar ao ponto de atrapalhar a evolução, tanto tua quanto dos outros. É o momento que você fica cego ou cega. Mas que nós precisamos sentir orgulho de nós precisamos, né? Eu tenho orgulho de mim, porque chega aos 54 anos apanhando e aguentando tudo que eu aguento de encarnados e de desencarnados. É porque eu não fui coisa que prestasse em vidas passadas. Uma vez eu já disse isso aqui, perguntei ao professor, que fui em vidas passadas? Ele falou, tudo, meu filho. Eu podia ter dormido sem essa, né? Mas eu perguntei, mas
Tudo que, professor? Ele falou assim, tudo que não se presta. Ou tudo que não se prestasse. Podia ter dormido sem essa, né? Então, nós temos que ter um pouquinho de orgulho de nós. Nós temos que nós temos que ter também um pouquinho de egoísmo. Nós temos que ser um pouquinho também egoísta. Porque, veja bem, gente, esse é o egoísmo do bem. Você tem que zelar do que você tem. Se você possui, é porque você merece, porque foi te concedido, você é responsável pelo que você tem. Então, você não pode. Na próxima esquina você dá o seu carro. Na outra esquina você dá a sua carteira. Na outra esquina você dá a sua roupa. Na outra, você chega em casa pelado, perdão do termo, seria nu. Mas eu estou dizendo assim o pejorativo. Você chega nos estabelecimentos pelado? Isso é caridade? Isso não é caridade, não. Isso é aberração, isso é falta de amor. Isso é falta de responsabilidade, falta de disciplina. Nós temos que ser bons administradores. E para sermos bons administradores, nós temos que ser um pouquinho egoísta. O que é egoísta? Não é aquele egoísmo que nós temos que destruir o outro para tomar o que é do outro para nós. Não. É o egoísmo em sustentar o que nós temos. Nós somos responsáveis. Então, o orgulho e o egoísmo. Nós temos que também sentir um pouquinho de inveja. Pouquinho de inveja. Porque esse pouquinho de inveja é que nos faz crescer. Porque nós vemos com bons olhos o outro crescer. E como a evolução faz parte do progresso, o progresso faz parte da evolução, você pensa assim, se eu não apertar o pé, eu vou ficar para trás. Então nós temos que ser também um pouquinho invejosos. E ciúme, nós temos que ter um pouquinho de ciúme também. Ora, você não tem ciúme do teu carro? Você não tem um pouquinho de ciúme da tua casa? Você não cuida do teu carro? Você não cuida da tua casa? Você não cuida do teu currículo? Você não cuida? Você não cuida do teu emprego? Você não cuida da tua família? É lógico. Então isso aí é um pouquinho, você entendeu? Um pouquinho. Nós temos que sentir, sim, ter esse sentimento, né? De ciúme. Eu tenho ciúme da minha mãe, eu tenho ciúme do meu pai, eu tenho ciúme do meu carro, eu tenho o ciúme da minha casa. É um ciúme que se resume naquilo que Emmanuel disse para Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Tudo moderadamente. Tudo moderado. Né? Não aquele ciúme assim. Eu amo tanto ela que se for preciso eu mato ela por amor. Aí já não é ciúme. Isso aí já é obsessão. Isso aí já é ser doente. Você tá entendendo como é que é o negócio? Não vou dizer que a pessoa tem que ser avarento, mas a gente tem que ser um pouquinho seguro sim também, gente. Porque se aparece na porta da tua casa 50 pessoas por dia pedindo prato de comida, se você dá àquelas pessoas 50 pratos por dia, vai faltar comida para você, vai faltar comida para tua família. Então, você também não deve negar comida àquelas pessoas, mas eu não devo negar comida, mas não devo dar. Como que eu faço, Luiz? Busque instituições,
direcione essas pessoas às instituições, às obras filantrópicas. Deus nos condicionou meios para que conquistássemos esse atributo que se chama inteligência, porque inteligência é atributo, inteligência é conquista do espírito. Deus não deu, não. Engraçado que eu ouço alguns oradores dizendo assim que Deus nos deu a inteligência. Deus não dá nada, não. Deus concede meios para que conquistemos. Tanto é que Deus nos concede meios para conquistar que os bons espíritos responderam. Kardec pergunta: onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então, se Deus nos desse algo, os bons espíritos não poderiam dizer isso. Porque onde é que estaria o nosso mérito se Deus nos dá tudo? Dá para você entender? Dá para você entender a cabeça do velho que como que é complicada? Deixa de ser mérito, gente. Então, a partir do momento onde está escrito as leis de Deus, na consciência, Deus nos concede tudo. Nós trabalhamos, amealhamos os atributos. Aí sim, é livre-arbítrio, direito de escolha, consciência. Então, vamos já passar direto já para esse aqui, porque vó já me cutucou aqui. Meu filho já está conversando demais. Os 10 leprosos. Se você buscar, né, São Marcos, não, São Lucas, você vai encontrar, né, os 10 leprosos. Um dia indo ele para Jerusalém, esse ele é Jesus. Um dia indo ele para Jerusalém, para pô-los para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E, estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. E, conservando-se afastados, chamaram em alta voz: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhes Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Então, uma cura instantânea. Porque Jesus não precisou nem se aproximar-se dos leprosos. Distante mesmo, dialogando-se com os leprosos, Jesus apenas orientou-os para que fossem, né, e mostrassem aos sacerdotes, que eram considerados os doutores das leis daquela época. Porque eles se diziam doutores, se diziam conhecedores, mas nada faziam em prol da humanidade. Outra coisa, você observa que são 10, não são 8. Não deixa de ser um código também, né? Principalmente com relação às tribos. Tribo de Davi, e tem muita coisa aí, gente. Os samaritanos, né, de Samaria, tem muita coisa aí. E você observa também que os leprosos se mantiveram, ou se manteve,
distantes de Jesus. Eles não se aproximaram-se de Jesus. E você observa também que Jesus também não se aproximou-se deles. Ora, eles tinham todo o direito de temer a aproximação, né? Eles tinham todo o direito de temer ao se aproximar-se de qualquer outra pessoa. Mas Jesus não precisava se temer, mas não mostra aqui que Jesus temeu. Nós estamos só explicando. Olha só para você ver os códigos. Por que Jesus se manteve distante dos leprosos? Apenas dizendo, né, para que eles fossem mostrar aos sacerdotes, quando iam a caminho, é que eles ficaram curados. Então vamos pensar assim, os sacerdotes encontravam-se a distância de 10 quilômetros, vamos pensar por aí, essa é a didática. Mas depois de 2, 3 quilômetros é que eles se viram curados. Mas tem sequência. Um deles, vendo ser curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e lhe render graças. Esse era samaritano. Esse era samaritano. Eu não estou dizendo aqui que isso é código? Kardec pode mostrar outras questões aqui, mas isso aqui não deixa de ser código. Esse era samaritano, porque ali havia samaritanos, haviam... Todas as tribos estavam ali. Por quê? Que no meio daqueles 10 leprosos havia um só samaritano. Porque os samaritanos eram o símbolo da bondade, do amor, dos resignados. Né? Então vamos continuar. Quer ver, ó? Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a esse: levanta-te, vai, tua fé te salvou. É engraçado que Jesus, ele dizia, tua fé te salvou, e não dizia, tua fé te curou. Então Kardec, ele tece um comentário assim, ó. Depois nós vamos voltar a comentar esse assunto aqui. Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos e os judeus. Tá vendo só? Já entrou outra tribo, judeus. Os tinham em desprezo, como heréticos, curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus ao mesmo tempo uma lição a um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus. Mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos, acrescentando tua fé te salvou, fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior da adoração. Entretanto, também os outros tinham sido curados, fora mister que tal se verificasse,
para que ele pudesse dar a lição que tinha em vista e tornar-lhes evidente a ingratidão. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado? Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida? Dizendo aos samaritanos: tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu aos outros. Kardec faz uma maravilhosa explanação, dissertação a respeito dessa questão. Porque a verdade é essa mesmo. Por que dentre os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer o mestre? Está relacionado a várias questões que nós temos que raciocinar. O samaritano, podendo ter sido ele o único que através da tua fé e do teu merecimento, foi curado organicamente. Por isso, em reconhecimento ao que o Cristo fez, voltou para lhe agradecer. Os outros 9, podendo ser que eles não retornaram, podendo ser porque não foram curados. E geralmente, quando a pessoa não é curado, ele se torna um ingrato, porque ele se preocupa com a cura externa e não com a cura interna. Então, como não houve externamente aquilo que ele gostaria que houvesse, eles não retornaram. Agora, mais um esclarecimento. Se aqueles 9 foram curados externamente, obviamente, não retornaram, como o samaritano. Como não retornaram, essa é uma atitude da pessoa ingrata, que por mais que recebe, não reconhece o que recebe. E por isso, como foi curado apenas o orgânico, eles voltam a se enfermar, porque por falta de reconhecimento e de gratidão, eles não conseguem manter-se em equilíbrio. E não mantendo-se em equilíbrio, eles voltam a se enfermar. É assim que acontece, inclusive hoje em dia. Quantos milhões de pessoas que vemos que aparentemente estão ótimas, mas não tem uma pessoa que não tem um probleminha. Não deixa de ser uma expiação da pessoa, não deixa de ser um teste. É preciso se voltar a Deus. A humanidade se esqueceu de Deus. A humanidade perdeu o endereço de Deus. Perderam o endereço de Jesus. Perderam o endereço do teu próximo. E por terem perdido o endereço do teu próximo, perderam o endereço de si próprios. Por isso, nunca se viu tanta loucura,
tantos transtornos neurológicos. Por isso nunca se viu tanto suicídio. Suicídio de toda a espécie. Por isso nunca se viu suicídio de todas as espécies. A humanidade está enferma. Está. Porque ninguém é enfermo. Estar é um estado. A humanidade está toda enferma. Os causadores é o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a maledicência, que nos conduz a todas as outras enfermidades que nós conhecemos. Então, o próximo vídeo vai tratar-se da mão seca e também a mulher curvada. Mas isso é um próximo vídeo, o próximo dia, porque o véi tá cansado, né? Então vamos para o próximo vídeo no próximo dia.